Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 5. Então Moisés convocou todo o Israel e disse a todos eles: Ouça, Israel, os estatutos e as ordenanças que hoje anuncio a vocês. Aprendam-nos e tenham o cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou com vocês face a face, do meio do fogo, no monte. Naquela ocasião, eu fiquei entre o Senhor e vocês, para declarar-lhes a palavra do Senhor, porque vocês tiveram medo do fogo e não subiram ao monte. Ele disse: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostre diante deles, nem lhes preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos pais até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Mas trato com amor leal até 1000 gerações. Os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Guarde o dia de sábado para santificá-lo, conforme o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Trabalhe 6 dias e neles faça todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o seu Deus. Nesse dia, não faça trabalho algum, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem nenhum dos seus animais, nem os estrangeiros residentes nas suas cidades, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o seu Deus, ordenou que você guarde o dia de sábado. Honre o seu pai e a sua mãe, como lhe ordenou o Senhor, o seu Deus, a fim de que você tenha vida longa e tudo vá bem com você na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, nem a sua propriedade, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Estas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês em alta voz no monte, do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, e nada mais acrescentou. Então ele as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, com as suas autoridades, e vocês disseram: O Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e a sua majestade, e nós ouvimos a voz dele vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós o ouvimos, e sobreviveu? Aproxima-te tu, Moisés, e ouve tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Tu nos relatarás tudo o que o Senhor, o nosso Deus, te disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram, e ele me disse:
Eu ouvi o que este povo disse a você, e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo, e anunciarei a você todos os mandamentos, os estatutos e as ordenanças que você lhes ensinará e que eles deverão cumprir na terra que eu lhes dou como propriedade. Por isso tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida. Tudo vá bem com vocês, e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Deuteronômio capítulo 6. Estes são os mandamentos, os estatutos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que os cumpram na terra em que vão entrar para dela tomar posse. Desse modo, vocês, os seus filhos e os seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso em uma terra onde fluem leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que daria a vocês e sobre a qual jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não se esqueçam do Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, aos testemunhos e aos estatutos que Ele ordenou a vocês. Façam o que é justo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês o que significam estes testemunhos, estatutos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos do Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou, diante dos nossos olhos, sinais e prodígios grandiosos e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua família. Ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que prometeu, sob juramento aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes estatutos e que temêssemos ao Senhor, o nosso Deus,
para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. Se nos aplicarmos a obedecer a todo este mandamento diante do Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Deuteronômio capítulo 7. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra da qual tomarão posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as separarão para a destruição. Não façam aliança com elas, nem tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não deem as suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam os seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, despedacem as suas colunas sagradas, despedacem os seus postes de Aserá e queimem os seus ídolos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos eles. Foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do Faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Todavia, àqueles que o desprezam, retribuirá com destruição, e ele não demora em retribuir àqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, aos mandamentos, aos estatutos e às ordenanças que hoje dou a vocês. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar a vocês. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez digam a vocês mesmos: essas nações são mais numerosas do que nós. Como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembrem-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao Faraó e a todo o Egito. Vocês viram com os próprios olhos as grandes provas, os sinais milagrosos e os prodígios, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, enviará vespas entre eles até destruir o restante deles, os que se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível.
O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. O Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão até que sejam destruídas. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Nenhum exército poderá resistir-lhes, pois vocês os destruirão. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso seria uma armadilha para vocês. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão vocês também serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Novo Testamento, Marcos capítulo 11, versículos 1 ao 18. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e o tragam aqui. Se alguém lhes perguntar: Por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: O Senhor precisa dele e em breve o devolverá. Eles partiram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão, e o desamarraram. Então, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: O que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou nele. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho, e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de Davi, nosso pai. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Ao observar a certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira: Ninguém mais coma do seu fruto. Os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Ele os ensinava dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.